À medida que você tem uma metodologia implantada de governança, a produtividade das reuniões dos sócios e dos executivos fica muito mais clara, porque quando você sai da reunião, a meta está clara. Hoje uma força de vendas, na minha forma de ver, bem estruturada, de maneira estratégica, leva em consideração esses 3 perfis de vendedor. Inclusive tem um quarto, que é o cara que faz o farming, né? Não é o hunter, é o farmer, é aquele cara que tem a sua carteira de clientes, está fazendo cross-selling, está fazendo upselling depois que o cliente entrou dentro de casa. Hoje você assiste mais um episódio com os especialistas do portal Líderes Extraordinários, desta vez para falar de governança corporativa. Os escritores Marcelo Vidigal, fundador e CEO da Sales Impact, e Jorge Cardoso, conselheiro profissional e fundador da Nitim Consultoria, falam sobre a importância da visão estratégica e os mecanismos de governança, desde os sócios das empresas, passando pela liderança e promovendo impacto em todos os níveis das organizações. Está começando agora o IPO Cast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é patrocinado por Exame e Grupo Boticário. Bem-vindos ao IPOcast, uma edição diferente hoje. A gente está entrevistando os nossos escritores do portal Líderes Extraordinários. A gente tem aqui 6 programas que vão falar cada um de uma área de conhecimento. Hoje a gente vai falar de governança e negócios. E eu quero agradecer aqui ao Jorge e ao Marcelo por estarem conosco hoje. E a PIN dividindo a bancada comigo como entrevistadora. Já tinha entrevistado o Raf comigo e agora faz parte do podcast. É um prazer estar aqui com vocês e... Bom, vai ser muito legal hoje a conversa que vamos ter sobre governança. Sem dúvida. Legal. Bom, primeiro, passando a bola aqui, Marcelo, fala um pouquinho de você. Bom, eu estou no IPO há 10 anos, né? E a minha carreira foi mais ou menos assim. Eu sou um empreendedor, mas na verdade foi um empreendedor meio que pegou um caminho errado. Era para eu estar na turma das empresas familiares, né? Minha família sempre teve vários negócios. Só que eu estava na 4ª geração, né? E eu fui conversar com a minha mãe quando eu estava para me formar. Falei, mãe, e aí? Quais das empresas da família eu poderia ir, trabalhar? Onde você acha que se encaixa mais? E ela me falou, Marcelo, se eu fosse você, eu não ia. Porque nós já estamos na 4ª geração, já tem muita gente, já tem muito primo, já tem muito tio, já tem uma disputa grande de espaço. Aí eu vi que você se preparou, você acha que tem perfil para um caminho diferente. E eu ouvi, e foram palavras sábias mesmo, eu tinha realmente mais perfil para empreender, né? E acabei montando um primeiro negócio na área de seguros, na área de serviços. Eu sempre, como empreendedor, você está sempre buscando, né? Que problema que você vai tentar resolver, que te chama atenção, que tem oportunidade. Eu lembro que quando eu fui sair da faculdade, era uma época que o Brasil estava falando muito em uma provável privatização da Previdência. Tinha um negócio de seguro-saúde crescendo bastante, então eu vi uma oportunidade de trabalhar nesse segmento de benefícios, né? E montei minha primeira empresa nessa área, que era uma empresa fundamentalmente de business to business, né? A gente não montou uma empresa para trabalhar com pessoa física, mas para vender produtos e soluções para empresas, né? Na área de benefícios. Na área de benefícios, né? E eu acabei tocando essa empresa. Depois eu vendi essa empresa para o Grupo Suzano, num determinado momento, para a corretora deles de seguros, que era a MDS, e montei uma outra empresa aí na área de marketing. Na área de marketing e vendas principalmente, porque quando eu montei essa corretora inicialmente, eu comecei do zero, né? E basicamente uma corretora de seguros é uma empresa de marketing e vendas, ela é fundamentalmente o que ela é. Relacional pra caramba. Então eu acabei tendo que aprender sozinho realmente marketing e vendas business to business, como se aproximar da empresa, como gerar negócios, como vender, né? Então, aprendi muito sobre marketing direto, database marketing na época. Eu mesmo gerava demanda, vendia,
fazer a ligação, abrir porta, cold call, toda essa história eu comecei meio que sozinho, né? Então, quando eu montei essa segunda empresa, já foi uma empresa voltada para prestar serviços de marketing e vendas para empresas com soluções business to business. E aí eu fiz minha carreira muito aí, né? Hoje eu estou na minha terceira empresa, a outra segunda empresa também eu passei por um processo de negociação, vendi minha parte e montei essa terceira empresa. Então eu diria que hoje a minha área de atuação, que acho que é onde eu vou agregar aqui no grupo de governança, é marketing e vendas, mas muito business to business. Eu não sou um cara de marketing e vendas de consumo, de varejo, mas de business to business, que eu acho que é um segmento que tem muita coisa, né? É um segmento menos charmoso que o B2C, tem menos atenção, mas tem milhares de empresas, de negócios incríveis e que precisam de apoio para crescer. Então, o meu foco hoje é como ajudar as empresas business to business a crescer. E a gente falava, eu e a PIN, sobre essa questão de que muitas empresas, né, não olham vendas como uma área estratégica de governança. Sim. Né? E você é um especialista no tema, sabe que a empresa que não lida com isso dessa forma acaba, de certa forma, renegando uma questão estratégica, super estratégica, de crescimento, de posicionamento da marca, posicionamento da empresa, né? E como é que é isso para os teus clientes, assim, né? Você percebe isso, de certa forma? Olha, eu tenho dois tipos de clientes. Eu trabalho muito para grandes empresas multinacionais de tecnologia. Eu acabei me especializando bastante nessa área, serviços, software, tecnologia em geral, né? E aí eu acho que elas já têm toda uma estrutura, um conceito, uma estratégia. E aí o que a gente faz é ajudar a operar programas, principalmente de geração de demanda, né? Geração de novos negócios, aproveitando que essas empresas já trazem de forma mais estruturada, né? Então, nesse caso, tem menos um questionamento estratégico, mas tem bastante como descer isso para uma operação que funciona no Brasil e que vai dar o resultado de crescimento que essas empresas estão buscando, né? Mas eu tenho outro tipo de clientes que aí são empresas nacionais mesmo, de médio porte, né? Muitas também trabalham com tecnologia e a gente percebe isso sim, né? Claro que o crescimento está na agenda, mas eu não acho que ele está muitas vezes, em muitas delas, pensado de uma maneira mais estratégica, que envolve várias frentes. E o meu artigo que foi sobre Product Market Fit, né, que é muito falado, né, eu resolvi escrever isso porque não tem uma startup hoje que você não senta e conversa, dois meninos saíram da faculdade, os caras já estão falando em Product Market Fit. E eu olhando para o mercado, eu vejo tantas empresas maduras, com faturamentos de centenas de bilhões de reais, e que você não percebe que o Product Market Fit está ali bem claro como uma agenda a ser desenvolvida. E às vezes nem a agenda do crescimento estratégico está lá. É meio que vamos seguindo, marketing e vendas vai tocando dia a dia, mas não está na estratégia real pensar o crescimento de forma mais estruturada. E Marcelo, como é que você, dentro das suas empresas, como é que você tratou essa questão de Product Market Fit, até na questão da empresa de benefícios? Como é que isso... Você desenvolveu isso nas suas próprias empresas, que agora você está aplicando, vamos dizer, né, para os seus clientes? Na minha empresa atual, né, que a gente trabalha nessa frente, a gente está falando de Product Market Fit o tempo inteiro. Tanto que eu comando a frente de novos negócios da empresa. Eu já tive essa experiência de ter um ou dois diretores ao longo do caminho para fazer esse papel e não deu tão certo. Então eu cheguei à conclusão que esse é um papel estratégico meu. Eu estou crescendo o time, eu vou estruturando as áreas, mas a área de novos negócios continua na minha mão, porque tem muito isso. Não é que eu não possa ter alguém que vai fazer um trabalho de vendas parecido com o que eu faço, mas porque essa interação com o mercado, você está na linha de frente, gerando negócio, fazendo apresentações, fazendo propostas, te dá muito input para você mexer nos seus produtos, nas suas soluções, na maneira como você faz o deliver de serviços, que a gente é uma empresa de serviços. Então, eu acho que quando a alta gestão e o CEO se afasta demais da área de vendas, da área de marketing, ele passa uma mensagem também
para o time de que aquilo não é prioritário, e ele perde essa visão de mercado que ajuda a mover principalmente a criação de novos produtos e soluções. Então isso é uma coisa que eu não abro mão. Quando eu li sua matéria sobre Product Market Fit, e por acaso eu vi um vídeo desses especialistas que fazem as coberturas dos grandes eventos, né? Teve o SXSW e teve o Web Summit, e eles falaram assim, como faz sentido um evento de tecnologia mundial ter uma fila de credenciamento de 2 horas? Então, assim, que produto é esse? Né? Do que a gente está falando? E às vezes isso é inconsciente, e às vezes isso é tratado de uma maneira talvez não estratégica, para que, de certa forma, a tua identidade, o teu produto combine com o tipo de serviço que você está prestando, né? E, óbvio, não é uma experiência ruim, tem todo um line-up lá de pessoas brilhantes falando, mas a experiência como um todo, né? Quantas vezes a gente, como consumidor, consome serviços ou produtos que não conectam, tem alguma coisa ali que não está fechando, e essa empresa vai ficando para trás na linha do tempo, né? E como consumidores, eu acho que a gente é mais observador. Talvez você, como especialista, também tenha esse olhar, né, de o tempo inteiro pensar, opa, acho que aqui está faltando alguma coisa. Mas grandes empresas erram, né? Grandes empresas erram nessa forma de encontrar ou de exercer o Product Market Fit, né? Sim, e às vezes fica um processo muito complexo, parece que é uma coisa da NASA que você está construindo, mas você está dando exemplo que às vezes o Product Market Fit tem pequenas features ao longo do caminho que você vai ajustando e vai ficando mais interessante. Esse caso que você citou da fila aí, do Web Summit, é muito interessante, que eu acho que tem uma mudança, né? Quando a gente olha lá para trás, né? Fala, não, a internet surgiu no meio militar, depois corporativo, depois chegou para a pessoa física, né? Os computadores começaram nas empresas, depois foram para a mesa das pessoas. Quando você olha hoje, está acontecendo o contrário, os modelos de negócios de consumo estão vindo para o business to business. Então é um desafio muito maior, porque as pessoas estão acostumadas a ter uma experiência de compra, uma experiência de relacionamento com as empresas, intermediada pelos apps, por uma série de inovações, e quando o cara vai fazer negócios com uma outra empresa, a experiência ainda é muito antiquada em vários aspectos, né? Tanto o cara está tendo uma experiência ali online, real time com o app, ele demora 15 dias para receber uma proposta, né? Ou ele precisa de um apoio como cliente dessa empresa, e isso é num call center, não tem uma interface digital, não tem... Então, assim, eu acho que as empresas estão sofrendo muito mais, as business to business, né? Estão sofrendo uma pressão para se transformar, se digitalizar e dar essa experiência de compra, porque a pessoa é a mesma, né? A pessoa, ela como pessoa física, ela tem uma expectativa que acaba transbordando para relacionamento comercial, né? Então, acho que dá para fazer muita coisa aí no mundo business to business. E é só a introdução, viu, Marcelo? A gente só está começando aqui, ó. Perfeito. Vou passar para o Jorge agora. Jorge, fala um pouquinho de você. Bom, primeiro, obrigado, Duane e a PIN. Prazer estar com o Marcelo. Obrigado ao IPOcast, com essa parceria com o Exame maravilhosa. Bom, falar um pouco de governança da minha história, né? Na realidade, sou engenheiro mecânico e comecei na petroquímica nas décadas de 80, e essa trajetória foi crescendo. Tive a oportunidade, saindo da petroquímica, de atuar em outros grupos, inclusive fora do Brasil, retornando para o Brasil, voltando à petroquímica. Quando eu assumi a presidência da Polo, no Polo Petroquímico, foi quando eu entrei no IPO, lá no início dos anos 2000. E naquela época já havia me apaixonado pelo tema governança em empresas familiares. E já tendo feito alguns cursos em Harvard, também na Fundação Getúlio Vargas, e depois na Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral acabou me convidando para ser professor. Cada vez me apaixonava mais por esse tema, e fui fazer IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e já atendi mais de 40 empresas no Brasil, montando conselhos de administração, conselhos consultivos, comitês. É um tema muito vasto e fantástico. Acabei escrevendo 2 livros sobre o tema, né? Que me deixo muito feliz. E a governança é uma coisa que está enraizada e não tem como desassociar essa governança, essa gestão, porque se você for pensar nos 3 ciclos da governança, que o Papa da governança, que é o John Davis, fala,
que é família, propriedade e gestão, eles se sobrepõem. E quando você fala de gestão numa empresa, você tem que entender a cultura da família, entender a cultura da propriedade, como é que funciona esses 3 círculos que eles se sobrepõem. E a partir daí, você tem uma vasta oportunidade de fazer planejamento estratégico, identificar indicadores de performance, fazer todo o programa de sucessão nas empresas, que é importantíssimo, gestão do tempo. E aí isso me fez, inclusive, criar recentemente 10 módulos, e esses módulos hoje eu aplico nas empresas para identificar o nível de governança que a empresa se encontra, para que ela possa se identificar em que estágio que ela está e o que ela precisa avançar para realmente fazer uma gestão efetiva. Então, essa é um pouco da minha história, tentando aqui resumir, sem entrar em detalhes demais, né? Desde a minha época de engenheiro até assumir a presidência da Polo, no Polo Petroquímico, quando comecei a participar de reuniões de conselho e me entusiasmei pelo tema, fui estudar fora, estudar no Brasil, acabei virando professor também sobre esse tema e escrevendo 2 livros justamente sobre isso, e que me fez me deixar cada vez mais entusiasmado, porque aí você começa a conhecer a alma das pessoas e essa alma das pessoas interage com a empresa. Na realidade, é uma simbiose entre pessoas e empresas, e isso é muito importante que isso funcione muito bem nas empresas. Deixa eu aproveitar para divulgar o livro aqui. Exatamente. O livro, Jorge, a gente encontra onde? Então, esse livro, assim como o anterior também, né, que hoje, que é o Extensão, vou deixar para vocês também, é um livro de pensamentos. Extensão, de Jorge Cardoso. E esse último livro meu, que é o da NetTeam, que é o nome da minha empresa, Time em Rede, ele hoje já não está mais nas bancas. Como eu faço palestras, seminários, com muita frequência, estou fazendo isso nas próprias palestras e seminários, e que me deixa muito grato, porque as pessoas acabam lendo muito próximos e convivendo nesse trabalho. Maravilha. Bom, tem um monte de pergunta para você, Jorge. Exato. Por favor. Mas uma questão que eu percebo é essa forma de formar um conselho, né? Então, você pega um conselho ali e os perfis dos conselheiros hoje em dia são diferentes, né? Antes do conselho tinha um papel muito mais de verificador, né? Um ambiente onde o CEO prestava contas sobre os resultados da empresa, etc. E isso foi mudando, isso foi amadurecendo com o tempo, e os conselhos passaram, sem pôr a mão na operação, mas passaram a fazer parte das decisões mais estratégicas, ajudar os times a serem desenvolvidos, etc. E eu acredito que o perfil do conselheiro também foi mudando ao longo do tempo, né? Qual que é a tua visão sobre isso? A pergunta é excelente, né? Porque justamente no passado havia esse perfil de um conselheiro, quase um auditor, que ele olhar só o passado, né? As reuniões de conselho, quando eu faço parte das reuniões de conselho, eu falo do pentágono para mim. E o pentágono farol e o pentágono retrovisor. O retrovisor, olhar o passado, que deve ser o mínimo tempo possível da empresa, porque já passou, mas olhar muito para frente. E o pentágono é começar pelo comercial, passar pelo financeiro, por industrial ou operações, dependendo da empresa, gestão de pessoas e itens extremamente estratégicos. Porque quando você fala com um empresário, você pergunta assim, qual é a sua meta? Porque quando você senta com os colaboradores ou com os executivos, tem uns 2 M's, que é um dos temas do meu livro, que é metas e meios. O líder tem que saber qual é a meta e o liderado tem que saber qual é o meio. Mas muitas vezes o líder não sabe qual é a meta. Aí você me diz assim, mas como assim, Jorge, não sei? Eu quero faturar 1 bilhão, quero ter uma EBITDA de 20%. Você está falando dos norteadores financeiros. E quais são os estratégicos? E aí pensa. Como assim, quais são os estratégicos? Você quer abrir uma filial no exterior? Você quer entrar com um novo canal de venda? O que você está pensando de forma estratégica? Porque as corporações, o líder está pensando no financeiro normalmente, não quer dizer que ele não pensa no estratégico, mas a governança tem que provocar o sonho do líder para que ele aflore e traga o que ele está pensando de estratégico, além do financeiro. Isso é maravilhoso, porque aí metas e meios. O líder define a meta, o liderado pede os meios, que muitas vezes os executivos não sabem pedir os meios porque não está clara a meta.
Então, essa simbiose você leva para a reunião de conselho e aí vamos falar do farol. O que nós vamos falar daqui para frente sobre estratégicos, sobre gestão de pessoas, sobre financeiro, sem dúvida, sobre industrial ou operações e sobre comercial. E aí você tira aquela celeuma que havia no passado, onde a gente fazia muito mais auditoria do que pensar estrategicamente, e vamos pensar. Mas aí como nem você está fazendo aqui, como um timekeeper, com tempo, com planejamento. As reuniões de conselho precisam receber a pauta 7 dias antes. Pode ser uma reunião, um conselho de administração ou uma reunião de conselho consultivo, se a empresa ainda não está num estágio de administração. Mas tem que receber a pauta. Os conselheiros precisam saber o que vão ser discutidos lá. E depois, no final, fechar com uma ata. Os comitês vão assessorar essa governança. E é importante que os comitês venham e assessorem. E os próprios gestores e os conselheiros independentes têm essa obrigação, e principalmente os independentes, e é isso aí sim, numa empresa de capital aberto, onde eu também faço conselho de empresa de capital aberto, os conselheiros independentes têm um papel fundamental de justamente ser independente e não ter nenhuma postura pró alguma pessoa, e sim pró empresa. E um dos outros capítulos do meu livro é o CNPJ-CPF. Porque muitas vezes a gente põe o CPF acima do CNPJ. E aí a empresa acaba por se esvair. Porque eu sempre digo, o CNPJ deveria ser infinito. O CPF, que somos nós, somos finitos. Se nós não dermos oportunidade para que o CNPJ seja infinito e vá até a 4ª geração, e nós começarmos a ter os interesses pessoais, colocar o CPF acima do CNPJ, a gente mata o CNPJ. O CPF vai morrer, o CNPJ não deveria morrer. E, Jorge, você tem exemplos de empresas que aplicaram isso de uma forma bem sucedida e que você poderia talvez contar, né, histórias de experiências que você, de empresas... Várias empresas, mas como todas eu assino o termo de confidencialidade, e eu prezo por isso, claro, né, sem citar exemplos, mas isso hoje, tendo inclusive uma empresa que é do IPO de capital aberto, e é fantástico, porque nós nos reunimos de uma forma muito bem organizada, com os planos definidos. E nós nos monitoramos sobre os resultados que nós esperamos, mas também a nossa participação precisa ser efetiva. E à medida que você tem uma metodologia implantada de governança, a produtividade das reuniões dos sócios e dos executivos fica muito mais clara, porque quando você sai da reunião, a meta está clara. E os liderados, seja o CEO, os próprios diretores que estão aguardando essa meta, podem voltar para o conselho e dizer, está aqui os meios que eu vou precisar para fazer isso. Porque um conselho de administração, como diz o manual do IBGC, ele é o guardião dos valores da empresa. Ele é o elo entre a sociedade e os executivos. Isso é maravilhoso, porque ele tem essa responsabilidade de fazer o sonho do empresário ser realizado através dos executivos. E para isso ele precisa estar muito bem alinhado. Então, nesse sentido, você, quer dizer, da forma que você descreve, o conselho tem um papel estratégico bastante importante vis-à-vis o que se imaginava anteriormente, que era muito mais de uma fiscalização ou de um acompanhamento, mas aqui, e até acho que essa pergunta é interessante, né, no sentido da parte de go-to-market, de product market, quer dizer, como é que isso, né, o papel do conselho ou, né, dentro de da parte de vendas e da área comercial, como é que vocês veem essas relações e a gente pode até, né? Não, acho que eu posso complementar, mas eu também estou curioso para saber como é que as empresas têm visto vendas e marketing no conselho, porque a sensação que eu tenho é que tem muito financeiro, tem muita discussão de ESG, tem muita discussão de compliance, tem uma série de temas, e eu não tenho visto tanta gente realmente sênior, relevante, olhando pela agenda de crescimento, de inovação em vendas e marketing. Então, eu queria te ouvir. E você viu como é importante o comentário que você fez. Quando eu falo do Pentágono, a ponta da estrela que faz a empresa andar é o comercial. Não é que as outras áreas não sejam importantes, são tão importantes quanto, mas se nós não vendermos, a empresa não sobrevive. Então, o Pentágono do comercial,
ele tem um papel importantíssimo. E no passado, realmente, o que se fazia num conselho era DRE e balanço. E isso não pode ser mais, nós temos que ser muito além disso. O que nós vamos pensar comercialmente com a empresa? Quais são os sonhos, quais são os horizontes, quais são os novos lançamentos, quais são os produtos, qual é um novo canal de venda que eu quero pensar? Vamos desafiar as pessoas a pensar. As empresas mais jovens que estão nascendo, é fantástico porque esses jovens que estão montando empresa, eles já montam a empresa já com uma estrutura de governança, porque eles entendem como é importante. Um dos capítulos que eu escrevo é a solidão do poder. É que nem uma águia, né? O presidente da empresa que fundou a empresa, ele não tem muitas vezes com quem compartilhar as angústias dele. Ele vai compartilhar em casa com a família, muitas vezes ele compartilha com o executivo, mas muitos executivos, e eu já fui executivo, vamos pensar 2 vezes antes de dizer para o homem o que eu acho que posso estar discordando dele, né? E isso, o conselho tem essa obrigação de se discordar, falar, e por quê? Claro que vai usar esses cabelos brancos, a experiência de dezenas de empresas para dizer talvez não dê certo dessa forma. Mas ele fica na solidão do poder, e a solidão do poder é difícil. Por isso que o IPO ajuda muito, porque nas nossas reuniões de fórum a gente desabafa, né? Muitas coisas que nós não teríamos um outro lugar para falar, e nem em casa muitas vezes. Eu chamo que nas empresas, nas fábricas a gente tem a rádio peão, e nas famílias nós temos a rádio travesseiro, que na hora, né? Porque quando eu vou montar um conselho, eu digo, eu quero falar com todos os sócios e herdeiros maiores de 16 e com os cônjuges. E às vezes o empresário me pergunta, você quer falar com a minha esposa? Ou a empresária me pergunta, você quer falar com o meu marido? Porque ele dorme com você. A rádio travesseiro é muito importante. Muitas vezes do cônjuge eu trago muito mais informação que vai ser muito mais útil para a perpetuidade da empresa, para a sucessão da empresa, do que com o próprio empresário. Então, esse elo, família, propriedade e gestão, ele se sobrepõe. E é muito importante que os conselheiros, principalmente os independentes, tenham essa visão do todo. Marcelo, você falou sobre encontrar profissionais bem preparados nas posições de vendas, né? E tem um amigo meu que é do teu segmento, o Gustavo Coelho, da consultoria Fazer. Ele fala... Gustavo. Você conhece o Gustavo? Já fizemos algumas coisas juntos. É meu amigo há muitos anos, uma pessoa querida. Eu fui sócio da Fazer no início também. Ah, que legal. Mas ele fala sobre o seguinte, ele é um vendedor, ele adora ser da área de vendas, né? E ele se incomodava, sempre se incomodou muito, porque a posição de vendas, as funções de vendas eram para aquelas pessoas que não tinham dado certo em outras profissões. Né? Então, um engenheiro que por algum motivo não conseguiu se desenvolver na carreira, virou vendedor. E ele fala, ao contrário, é uma posição para a gente se orgulhar muito, é uma posição para que a gente possa realmente puxar a empresa para onde a empresa precisa ir, trazer as informações a respeito, né, como você falou, os 20% do tempo está lá perto do cliente para poder perceber o que está mudando e adequações, etc. E o que você acha disso? Né? Assim, continuamos ainda com as funções de vendas não sendo almejadas pelos grandes profissionais? Como é que você enxerga isso? Eu acho que é uma discussão interessante, tem vários temas aí, né? Acho que o primeiro, eu sou a favor de uma visão moderna de vendas, que é contra essa coisa tem muito essa coisa, não, vendedor faca no dente, né? Então dá quase a impressão de que o cara tá indo para matar o cliente, né? E não o contrário, né? Então essa coisa do vendedor faca no dente eu odeio. Acho que esse cara, esse é uma dança, ele tem que trabalhar junto, ele tem que junto com o cliente construir junto uma solução que resolva aquela dor, que ambos participem desse processo de construção e ele está genuinamente convencido de que ele está levando efetivamente vai ajudar o cliente e resolver um problema. Que é o contrário do vendedor faca no dente. O vendedor faca no dente me dá o que você tiver aí que eu vou pra selva, vou matar raça, né? e vou achar um cara para comprar esse negócio. Então eu não gosto dessa visão. Outra coisa que eu não gosto também, essa é das antigas, das mais modernas, hoje você tem o tal do growth hacking, né?
Eu gosto muito do growth, né? Porque eu acho que é um jeito de pensar crescimento, de testar, de buscar o tempo inteiro caminhos de crescimento que passa por canais digitais, etc e tal. Mas eu não gosto do hacking. O hacking me dá a impressão de que você está pegando um atalho, tá dando um jeito. E esse hacking, ele para mim, ele tem uma conotação também que é muito do processo, né? Ele dá a impressão de que se você tiver a manha, se tiver aquela receitinha, você vai hackear a Matrix, basicamente. E também acho que não é por aí, porque isso está criando profissionais que são profissionais muito preocupados com a técnica, né? Mas que param um pouco para realmente olhar como realmente eles podem solucionar aquele problema, como criar uma estratégia legal. Eles acham que aqui, só apertando parafuso no hacking, você vai resolver o problema, né? E acho que teve mas aí a gente pode prolongar aqui, tem uma discussão também que eu vejo, teve muita mudança em como no marketing e em vendas nos últimos 5 anos, mas assim, muito grande. E acho que muitas empresas já perceberam isso, mas a grande maioria delas está no começo dessa jornada de se adequar para esse novo momento de vendas. E a gente pode falar até um pouco mais sobre esse papel do vendedor, porque eu acho que hoje o vendedor, você tem 3 ou 4 tipos diferentes de fase de vendas que exigem profissionais diferentes. Acho que é um tema que vale a pena a gente conversar. Bom. E super estratégico, né? Super estratégico, né? A forma de lidar. Eu penso assim, né? Quando o vendedor, a maior parte das vezes numa empresa, é quem leva a imagem da empresa diante de um cliente. Então, todo mundo conhece aquela empresa através da sua marca, dos anos que ela existe, enfim, tudo que ela construiu. E um vendedor pode potencializar essa imagem positivamente perante o cliente ou não, né? Essa coisa da agressividade, né? Ela já não tem mais espaço, assim, ninguém mais tem tempo, né, para ouvir alguém que não tem uma profundidade considerável sobre um determinado tema e que de verdade possa resolver um problema. Então, se a pessoa é um intermediário, né, simplesmente um intermediário, aquele que pega um produto ou serviço e leva para uma outra ponta, rapidamente o consumidor identifica isso. E essa relação, ela perde valor, né? Ela perde aderência e ele vai começar a buscar o topo do funil dele de uma maneira incansável, porque o fundo de funil dele ou as relações de mais longo prazo não vão existindo, né? Vão existindo em pequenas quantidades. Claro. Você tocou um ponto hoje, né? O dizem, né? Dos vários estudos é que quando um cliente chega para conversar com esse vendedor, 70% da decisão dele já foi tomada. E hoje, com a quantidade de informação que existe, de conteúdo disponível, ele chega muito mais bem preparado para essa conversa. Então, o vendedor de antigamente, ele operava num espaço de desconhecimento do cliente. Isso dava muito mais espaço para ele operar essa relação e fazer o trabalho de vendas. Hoje em dia, esse espaço não tem mais. Então, você tocou num ponto super importante. Ou ele está muito preparado sobre o negócio dele, sobre o produto dele, também muito preparado sobre o seu negócio e a sua necessidade para poder gerar valor nessa relação e construir uma venda bem-sucedida. Não existe mais aquele gap de informação em cima do qual ele operava. E a venda é para o longo prazo, né? Uma relação de longo prazo, não é somente transacional para aquele momento, né? Não, de jeito Inclusive, nenhum. Mesmo no B2C, né? Quer dizer, tanto no B2B, óbvio, por conta da questão da relação de duas companhias, mas até no B2C, né? Quer dizer, se você vê grandes empresas de venda, como a Amazon e tal, eles estão querendo criar uma relação de longo prazo com o consumidor, né? Então, acho que faz bastante sentido essa mudança de perfil, né? Que você está falando. Total. Você pega um exemplo, automóvel, como você não conhece. Antigamente, estou interessado aqui no carro da Volkswagen. Onde você ia buscar informação? Sei lá, na concessionária, o vendedor era a primeira fonte de informação para você sobre aquele carro, né? Hoje em dia, você comprar o carro, você sabe muito mais que o próprio cara, que você já viu de vídeo no YouTube, já conversou com os amigos, já viu 1000 pesquisas. Quer dizer, a quantidade de informação, isso vale para outros segmentos também, né? Mudou muito. Perdão, vai. Não, eu acho que é interessante e aí talvez até indo, né, pro artigo que o Jorge escreveu, né, sobre a lupa míope, né, quer dizer, um pouco
essa questão de mercado e de ter um foco numa coisa que você às vezes perde a noção né, óbvio, o exemplo da Kodak, né, que a gente, todo mundo fala, né, talvez icônico, né? É o icônico, né, mas queria que você falasse um pouco mais sobre isso, então, Jorge. A Lupa Míope foi um artigo que eu escrevi nesse grupo de artigos de empresas familiares que, né, foi criado em função de alguns cenários de algumas empresas onde o líder, né, a gente falou de líder, liderado, metas e meios, está tão direcionado em um determinado ponto, e às vezes é só, como você disse, o exemplo, olhando o resultado financeiro. Eu sei que todos nós dizemos que o caixa é o rei, né, mas que pode, e muitas vezes acontece, de ele não conseguir ver mais o todo. Então o foco fica tão intenso naquele tema, ele vai para casa, volta para a empresa, só pensando naquele tema específico, que poderia, obviamente, ser até gerido por um dos seus grupos, né? E ele traz ou centraliza nele e acaba esquecendo de ver os periféricos. E aí outros problemas periféricos vão surgir e até outras oportunidades periféricas vão surgir, e ele se perde por algum momento, eventualmente, né, num cenário de lupa. Eu estou tão concentrado e olhando a lupa aqui que eu posso perder o todo. E ao perder o todo, eu posso deixar de ver muito mais do que eu estou vendo. Eu estou tão focado no olho da mosca que eu posso esquecer o enxame todo. Sabe, Jorge, sobre esse ponto, tem uma questão que, na minha opinião, ela passa muito forte por vendas, mas ela é muito estratégica, que é a questão dos incentivos. Né? Que os executivos da empresa, a forma como a empresa cria expectativas de resultado, também é uma forma de direcionar a velocidade com que as coisas vão acontecer e, eventualmente, até, como você falou, os workaround, né, as soluções de contorno, que não são efetivamente positivas para a empresa, mas resolvem um problema de resultado no curto prazo. Fala um pouco de uma experiência sua que você percebeu que o incentivo não estava bem calibrado e que isso estava refletindo na forma de gerir vendas na empresa. Quando você fala de incentivo, você fala, por exemplo, de incentivo fiscal. Não falo de incentivo financeiros. Né? Financeiros. Bônus. Entendi. Incentivo para a equipe, vamos dizer, gestora e tudo mais, que você, às vezes, olhando muito curto prazo e não pensando no longo, né? Esse é um exemplo. O incentivo, e falando de bônus especificamente, é uma coisa que precisa ser muito bem alinhada e muito bem transparente. Se for aos 4 princípios da governança, transparência, equidade, prestação de contas e gestão corporativa, que hoje traduz-se um pouco pelo ESG. Mas os 2 primeiros, que são muito importantes, transparência, não é que os outros não sejam, transparência e equidade. Então, essa transparência e equidade, quando se cria um programa de bônus, ela precisa estar muito bem estruturada, de forma a não fazer um elefante, e muitas vezes se cria fórmulas absurdas, que é muito difícil de medir, inclusive, depois para bonificação, mas ao mesmo tempo ela precisa e deve existir em todas as empresas. A política de remuneração variável, e entrando um pouco nesse tema, ela é uma variável fantástica para toda a empresa. Existem diversas formas de bônus, stock options, enfim, dos mais variados que podem ser construídos. Se isso está bem claro, facilita para que todos, ao final do ano, do diretor até a pessoa que está lá, auxiliar de produção numa fábrica, saiba de forma clara o que ele precisa fazer, o que o time dele precisa fazer, para que se atinjam as metas e ele possa, no final do ano, ou no início do ano seguinte, ou por trimestre da política que a empresa definir, passar a ter essa remuneração variável. Então, política de bônus ou política de remuneração variável é fantástico, é excelente e importantíssimo para as empresas. O exemplo que eu queria também explorar é muito sobre a questão mais estratégica desse olhar de para onde a empresa está indo, longo prazo, ambidestria, né? Curto prazo versus longo prazo. Tem aquela história lá da Blockbuster, que eles cobravam uma determinada taxa quando você devolvia a fita e ela não estava rebobinada.
e alguém disse, olha, os clientes estão aqui reclamando disso, não está legal, né? Disse, quanto que isso representa na receita da empresa? Representa quase 2 dígitos. Então, não vamos tirar, não. Não, mas o cliente não está feliz com isso, ele está incomodado. Tá, mas isso também gera receita. E como é que a gente vai explicar para o conselho que a gente vai abrir mão de quase 2 dígitos percentuais de receita? Então, nesse sentido, é que o mundo vai mudando perto da gente, e às vezes os compromissos que a gente fez no exercício anterior, nos anos anteriores, nos aprisionam para fazer as mudanças que são necessárias, né? Então, eu acho que esse ponto é um ponto que liga muito venda, porque vendas, eu sinto, vendas quando está na cultura da empresa, a empresa recebe os feedbacks com muita intensidade, ouve muito o que o time de vendas está fazendo, né? Não fica só com a sensação de que o time de vendas está amplificando os problemas, ouve de verdade e traduz aquilo em atividade do dia a dia. Fala um pouco dessa experiência aí de casos que você acredita que tenham sido bem-sucedidos. Marcelo também, se puder contribuir. Uma das coisas que eu vejo muito importante, e isso é normal nas empresas, as áreas, os conflitos entre as paredes, né? Ou seja, os feudos que acontecem. Muitas vezes você ouve numa fábrica o pessoal da produção dizer, o pessoal de vendas só vende o que eu não produzo. E você vai na vendas diz, o pessoal de produção só produz o que eu não vendo. Ou está se estocando itens que... Muitas vezes um job rotation é uma oportunidade para fazer com que as pessoas convivam por um tempo e saber as dificuldades das outras áreas, e isso cabe ao CEO, ele fazer que haja essa sobreposição de forma a entender que a dificuldade dele pode ser a minha facilidade e vice-versa, é importantíssimo nas empresas. E aí se criam casos que provavelmente muitas vezes um cara de produção, se você colocar ele com uma pessoa de venda no campo, talvez ele veja coisa que ele nunca soube. E o pessoal de vendas, uma hora colocar ele na produção para ver as dificuldades, talvez ele veja coisa que nunca se viu. Essa sobreposição, essa interação entre áreas elimina muitos feudos e se gera muita produtividade e muitas ideias novas aparecem, né? Coisas assim absurdas que às vezes não se vê. Exemplo daquela história também interessante da empresa que produz pasta de dente, que estavam todos os executivos numa reunião de conselho querendo saber como é que poderia aumentar a venda de pasta de dente. E a pessoa do cafezinho disse, é só aumentar o diâmetro, né? Que a pessoa coloca a mesma quantidade na pasta. Sai mais. Óbvio, mas por que ninguém viu? Porque está todo mundo focado aquilo que sempre viu, nunca saiu da caixa. Saia da caixa, pelo menos vá para cima da caixa. Se puder, pega alguma forma de levantar voo e ver de cima a floresta. Você vai ver coisas incríveis, grandes oportunidades. Converse com seus colaboradores, ande pelos corredores, saia da sua sala. Ao se conversar com as pessoas pelo corredor e dar oportunidade para elas comentarem, vão vir ideias fantásticas. Talvez muito melhores do que você já viu dentro do seu board. Voltando ao exemplo da Kodak, né? A melhor definição que eu vi para essa coisa deles terem perdido o bonde da fotografia digital foi que a Kodak achou que estava no mercado de filmes para fotografia e esqueceu que estava no mercado de lembranças. Se ela tivesse identificado uma visão mais ampliada, que ela estava no mercado de lembranças, ela não teria se apegado, que você citou ao seu artigo à lupa, a questão do filme, né? Mas voltando ao seu tema, Duane, dos incentivos, eu trabalho muito próximo disso em muitas empresas, né? Claramente incentivo direciona comportamento, né? E uma política equivocada de remuneração gera muita distorção, principalmente em estruturas grandes, né? E não tem certo ou errado. Toda política de remuneração variável tem seus trade-offs. É muito difícil de você ter um processo 100% que funcione, mas eu cada vez mais, da minha experiência acompanhando, acredito em alinhamento. É muito importante você criar uma política de remuneração variável que garanta esse alinhamento entre as áreas, né? Porque ele naturalmente tende a não acontecer. Esse é o normal dentro de uma empresa. Por isso que eu uso muito, gosto de OKR, né? Porque ele
é uma metodologia que facilita essa criação do alinhamento e facilita, inclusive, você colocar alguns projetos que olham para esse futuro estratégico dentro do OKR também, para você sair só dessa questão de entregar a meta do trimestre, de buscar rentabilidade, do curto prazismo. O OKR permite que você faça isso. Do OKR, se puder. O OKR é uma metodologia que é Objectives and Key Results, que você alinha, né, todas as áreas da empresa em cima de objetivos macro. Então você começa com alguns objetivos macro, onde a empresa quer chegar, e você vai descendo aquilo em projetos e metas específicas para as várias áreas, mas todas alinhadas com esse objetivo comum, né? Então, se tem um objetivo que é de ganhar market share, isso obviamente vai estar em marketing e vendas, mas provavelmente tem também uma pegada para a área de produção, por exemplo. A área de produção está preparada para um crescimento, ou vai estar preparada para um crescimento de demanda de 15%, 20% no ano. Então, como é que eu dou uma meta aqui ou um projeto aqui que permita que eles se preparem para poder lidar com essa demanda que marketing e vendas vai criar? Então, quando você pega, estou dando só um exemplo, mas quando você pega esses key objectives e começa a cascatear na empresa e distribuir sem perder esse alinhamento com o objetivo macro, você incentiva esse tipo de alinhamento, porque realmente os castelos dentro das empresas, eles são muito fortes, a tendência é que eles se preservem e fiquem e criem aquela barricada em relação às outras áreas. Então precisa quebrar isso, e política de incentivo é fundamental. Sem ela eu não acredito que você cria essa barreira. Só na boa vontade é 10% das pessoas que têm boa vontade, infelizmente. Na prática é isso que a gente vê. O restante tem que ser resolvido com governança e bons incentivos. Exatamente. Marcelo, você falou dos tipos diferentes, né, que dos últimos 5 anos a área de vendas ela se transformou muito, e que para cada etapa do processo de decisão de um cliente existe um perfil de um vendedor, né, ou de um representante da área de vendas da empresa que sabe fazer aquilo muito bem e que eles são diferentes entre si. Queria que você entrasse um pouco nesse tema. Sim, teve uma mudança bastante grande e as empresas de tecnologia foram as primeiras que fizeram isso direito, e então todos os meus clientes já há muito tempo seguem essa linha e eu estou levando isso aos poucos para outros segmentos, né? Então vamos olhar como era, sempre lembrando que eu estou falando aqui de business to business, tá? Vamos olhar como era essa equipe de venda business to business há 5 anos atrás, tá? Pré-pandemia, já tinha digitalização, mas não tão forte. Normalmente é uma equipe de vendas única, né? Que, o cara é bom vendedor, faca no dente, né, tal. Vamos lá, moçada, pra rua, fazer reunião, tomar cafezinho em cliente, gerar oportunidade e tal. Esse mesmo cara é o cara que vai num evento, numa feira, prospectar, é o que vai visitar cliente, é o cara que faz cold call, às vezes é um cara que ele ao mesmo tempo está buscando novos clientes e também tem que gerenciar uma própria carteira de clientes que ele já tem. Então era o vendedor que eu chamo de pato, né? Ele nada, anda, voa, mas não faz nada direito, né? Esse é o perfil do vendedor clássico, né? E as novas metodologias que foram sendo criadas e aprofundadas ao longo do tempo, elas mostram que você, para cada etapa do processo de venda, você tem um perfil de trabalho diferente que impacta o perfil do profissional também, né? Então, para o começo, olhando para o funil de vendas, né? Para o começo do funil, você tem um processo de geração de demanda que ele tem que ser um processo muito mais em cima de metodologias, né? Muito mais processual mesmo, com ferramentas, com inteligência de dados, com um processo estruturado. E aquele profissional que está ali, normalmente é um cara que tem que ter esse foco em abrir porta.
É um perfil, é completamente diferente do perfil do cara que abre porta, do cara que é um closer, né? Que fecha um negócio. Então, quando você olha para o topo da pirâmide, é um perfil de profissional diferente. Provavelmente um pouco mais júnior, mais no começo de carreira, que é aquele cara que está disposto a realmente estar atrás de abertura de portas com foco nisso. Depois, quando você gera uma oportunidade, já é um outro profissional que tem que trabalhar aquela oportunidade. É um cara que já entra mais no qual é a dor do cliente, qual é a necessidade dele, como é que eu customizo essa solução, como é que eu pego o meu portfólio de produtos e soluções e encaixo aqui para essa necessidade. Vamos dizer, é um perfil de pré-vendas, né? Um cara que entra mais nesse processo de entendimento. Quando essa oportunidade está mais próxima realmente de ser fechada, aí sim é o perfil do closer, aquele cara que vai para a mesa, vai para matar, vai para fazer a negociação, vai para fazer a coisa acontecer, né? Então, os processos, metodologias, ferramentas que cada um deles precisa usar e o perfil do vendedor para cada etapa é diferente. Então, hoje uma força de vendas, na minha forma de ver, bem estruturada, de maneira estratégica, leva em consideração esses 3 perfis de vendedor. Inclusive tem um quarto, que é o cara que faz o farming, né? Não é o hunter, é o farmer, é aquele cara que tem a sua carteira de clientes, está fazendo cross-selling, está fazendo upselling depois que o cliente entrou dentro de casa, né? Então só aqui você viu que eu já dei 4 perfis de profissionais diferentes que vão trabalhar com ferramentas e tipos de gestão diferentes. Então, para mim, hoje, uma empresa que quer montar uma estrutura realmente profissional de vendas, leva em consideração esses perfis e monta estruturas de gestão diferentes para cada um dos momentos. Uma estrutura de gestão para terminar muito mais forte em cima do topo do funil. E, cara, o cara que é o closer, esse cara você deixa solto. Esse cara é o Romário, né? Batedor de pênalti. Esse cara todo dia. Se ele meter uma bola no gol por jogo e não fizer mais nada, tá ok. Já esse cara aqui, no começo do funil, tem que estar cruzando na área 20, 30 bolas por jogo. São 2 tipos de gestão muito diferentes. Bem interessante essa visão, e tenho certeza que essa forma de explicar sobre o processo vai ajudar muita gente a entender o seu próprio processo de vendas aqui, nas empresas. Eu queria pegar um pouco dessa tua fala e transportar para a governança no seguinte aspecto. Se as empresas, se nos últimos 5 anos houve uma mudança muito grande na forma de comercializar produtos e serviços, B2B, como você está falando, isso significa que em algum momento num conselho alguém precisou pensar isso, né? E tem os momentos e os timings de reinvenção das empresas. Então as empresas estão passando por um determinado momento, uma empresa vai lá e lança um produto que se sai melhor do que os produtos que aquela empresa tem, então ela precisa reagir a uma determinada circunstância. Ou ela precisa pensar, ela precisa ser pioneira naquele movimento. Como é que o conselho ajuda o time de execução da companhia, os executivos, a pensar sobre o momento que vem pela frente, as mudanças que a empresa precisa promover? Fala um pouco sobre isso, Jorge, experiências que você tenha vivido nesse aspecto. Talvez, só adicionando, né, talvez riscos, né, quer dizer, essas coisas que às vezes... Envolve investimento, né, Yapim, que podem ser mal sucedidos e são apostas que são feitas em colegiado ali, executivos e conselho. A pergunta de vocês é excelente, que é justamente a parte de planejamento estratégico das empresas, né? Quando a gente vai estruturar uma empresa, entender qual é o planejamento estratégico, quais são o mapa de riscos, qual é a taxa de retorno dos negócios, precisa ser muito bem avaliado. E isso passa justamente, inclusive e principalmente pelos conselheiros independentes, ou seja, que não sejam sócios da empresa, para conhecer profundamente o negócio que ele está inserido, conhecer o business, estar no campo, inclusive, para ver como aquele produto está lá, né? Tem produtos da área alimentícia que eu estou envolvido e que precisa estar no supermercado para ver como é que ele está na gôndola, por exemplo. Ou na área automotiva, como é que estão os carros das concessionárias. E assim por diante, dos mais variados segmentos. Mas acima de tudo o que você falou é importante. O planejamento estratégico, os KPIs. O que são os KPIs? Os Key Performance Index, indicadores de performance. Eles estão claros na empresa? Quais são os objetivos de cada indicador? Como é que eu meço os indicadores da área financeira? Como é que eu meço os indicadores da área comercial? Como é que é o meu funil de vendas? Qual é a minha taxa de
disposição dos produtos naquela região. Se isso não existir, eu não consigo medir e só atua quem mede. Essa é uma frase que foi criada no passado e que funciona forever, né? Só atua quem mede. Então nós precisamos medir para poder fazer o PDCA, Plan, Do, Check and Action. Planeja, executa, verifica, atua, né? É a roda da empresa rodar, Plan, Do, Check and Action. Esse PDCA, ele precisa ser usado com todas as outras matrizes anteriores, 5W2H, matriz SWOT. Planejamento estratégico é uma ferramenta que você vai direcionar para um 5 years plan, mas também vai olhar para o ano seguinte e principalmente para o ano seguinte profundamente, avaliando as fortalezas, as fraquezas, os pontos fortes, os pontos fracos, e a partir daí definir os 5W2H, quem, quando, onde, por quê, como, quem serão os responsáveis que no mês seguinte, na próxima reunião, serão cobrados se aquela linha do tempo está sendo executada conforme foi planejado. Então, você falou uma coisa importante que é justamente isso, é o planejamento estratégico das empresas para que se possa medir. Eu só vou atuar e corrigir os rumos, e os rumos têm interferências externas, interferências ambientais, interferências políticas do país onde se trabalha ou onde se entrega o produto, que podem interferir numa decisão que eventualmente no passado não tinha sido considerado, né? E que pode eventualmente daqui para frente passar a ter que ser considerado, como por exemplo quando você falou incentivos fiscais, que podem ser alterados, e ao ser alterados a empresa precisa considerar esse fator, e todos precisam estar muito atentos a isso para que o plano se mantenha rígido e permanente em cima dos números que foram traçados. As ferramentas de gestão, elas vão mudando com o tempo, mas elas têm uma essência muito parecida. Tem. E eu gosto muito, Marcelo, você comentou sobre o OKR, e ele tem uma visão que é bem estratégica e ele tem uma visão que é bem operacional. Ele consegue conectar as pontas. E se eu não estou enganado, você pode falar um pouco melhor sobre isso, ele também é mais rápido. Ele não é uma meta de muito longo prazo. Então, ele estabelece um tempo menor e por consequência, as metas são mais fáceis de serem mensuradas, e ele muda ao longo de um ano, né? Se a gente olhar o exercício de orçamento que gera metas e etc., ele tem um mapa mental de 12 meses, né? Assim, e o OKR ele é mais curto, ele é mais ágil. Faz sentido? Sim, o OKR ele é uma metodologia que você revisa a cada trimestre, a cada 6 meses, e vai fazendo uma calibragem, né? Eu acho que na velocidade que as coisas estão acontecendo, tem uma frase que eu gosto que é planos são inúteis, mas planejamento é fundamental. Que é um pouco isso, né? Aquele plano que você desenha, ele vai ter tanta mudança que no final ele não serviu para nada, mas o fato de você se planejar e colocar esse esforço, esse mindset e direcionar faz toda a diferença. Então, realmente, eu fico imaginando lá atrás, né? Eu lembro, eu não sei se ainda faz isso, né? A Shell tinha planejamentos de 10 anos, né? Era uma empresa que era famosa. Faz. Será que alguém ainda faz planejamento de 10 anos, né? Eu fico pensando, Muda, né? Não consigo imaginar que você possa fazer um planejamento de 10 anos, mas o OKR é mais, você tem revisões periódicas e por isso eu acho que funciona bem. E acho que seria e dentro desse cenário, né, que a gente está falando aqui de mudanças e a necessidade de um skill set diferente e tal, talvez, Jorge, você podia falar um pouco do que você imagina, tipo, o papel do conselheiro, né, que, primeiro, o papel do conselho a gente falou, mas assim, e qual que é o mix ideal, né, de pessoas ou personalidades diferentes dentro de um conselho? Inclusive também qual o perfil, né, de um conselheiro agora moderno, vamos dizer, dentro de um ambiente como a gente encontra hoje em dia. Adicionando ao ponto da Yapim, a questão da diversidade também, porque tem os perfis. Sim. E o papel da diversidade, se você puder... Sim. Bom, o papel da diversidade vem cada vez mais forte, isso é muito bom, né? A contribuição em alguns conselhos que eu participo, temos mulheres fantásticas que agregam de uma forma maravilhosa experiências profissionais com altíssima competência, e com relação a
O papel do conselheiro, ele, além de ter que ser independente, isento, né, de qualquer razão por algum motivo pessoal, ele precisa pensar na empresa acima de tudo. Ou seja, ele precisa entender a empresa, independente de eventualmente um sócio pensar de uma forma, por algum pensamento distinto de outro sócio, a empresa tem que estar acima de tudo, e ele, ao entender a empresa acima de tudo, é isso que ele vai focar. Mas ele realmente precisa ser muito multivalente, ele precisa saber de finanças, entender o que é um DRE, entender o que é um balanço, saber traduzir aquilo ali, saber entender relatórios, entender de questões jurídicas, avaliar inclusive como é o acordo societário, né? Quando vamos iniciar uma governança de uma empresa, tem algumas coisas que eu pergunto. Você tem planejamento estratégico? Às vezes não tem um planejamento estratégico, tem alguns indicadores, mas não tem um planejamento profundo. Então temos que criar um planejamento estratégico para menos nós termos o norte. Você tem acordo societário? Algumas vezes não tem acordo societário, tem um contrato social. E ninguém está falando dos detalhes do futuro. Isso é terceiro. Você tem um programa de sucessão? Tem, meus filhos vão continuar na empresa, mas qual é o critério, quais são as formas? Esses 3 itens são fundamentais para que aí a gente comece a pensar em governança. Então, precisa ter um planejamento estratégico, precisa ter um acordo societário e precisa ter um plano de sucessão para as empresas familiares. É fundamental que isso aconteça. Isso tendo, se não tiver, vamos estruturar isso. Mas em tendo isso, aí nós vamos então, a partir daí, trabalhar em cima do que cada conselheiro vai agregar. E se é uma empresa que existe uma possibilidade de ter mais de um conselheiro independente, obviamente se busca um mix, alguém que entenda profundamente daquele segmento, alguém que entenda muito de finanças, alguém que entenda de gestão e relações familiares. O mix é muito importante, para que nós não tenhamos eventualmente 3 conselheiros, onde todos entendam profundamente do produto, mas não veem a empresa do lado de fora, do lado de cima, da família, da propriedade. E além disso, obviamente, de todos os outros entes que estão em volta, que fazem parte. Por isso que é importante, eu chamo de FCC, fornecedor, cliente, concorrente. Se nós não soubermos, como conselheiro, quem são os nossos concorrentes, quem são nossos clientes, quem são nossos fornecedores e quem podem ser nossos futuros fornecedores, clientes e concorrentes, a gente não está conhecendo todo. Porque o mundo é muito dinâmico. Muito rápido sai um M&A de um concorrente, ou mesmo nós podemos receber uma oferta, ou mesmo nós podemos querer comprar uma empresa. Nós estamos preparados? Temos um valuation do nosso negócio? Muitos empresários dizem, mas por que eu vou precisar um valuation? Em algum momento talvez precise. Por que não ter um valuation atualizado do meu business? A gente entrevistou aqui a Kátia Porto, que é vice-presidente de recursos humanos do Carrefour. E ela, na época, 2008, mais ou menos, ela era vice-presidente de recursos humanos da Nokia. No momento em que existia toda essa questão da entrada do iPhone no mercado, né? E a Nokia, a gente lembra disso, era a principal marca de telefones da época, né? Mais forte. E ela comentou assim, olha, eu estava no Natal, as minhas filhas pediram, ao invés da gente dar um presente, pediram dinheiro. E a gente disse assim, mas por que vocês querem dinheiro? Porque a gente quer comprar um iPhone. E ela disse assim, naquela hora a ficha me caiu de que a gente estava muito fora da realidade que estava acontecendo naquele mercado de telefones. E ela, inclusive, foi, a pedido do CEO da companhia, foi conversar com o CEO da Lego, que tinha feito uma reinvenção e bem sucedida, né? E ele falou muito sobre essa questão de... E ele estava com ela, esse episódio é maravilhoso, se vocês puderem ouvir e ver. Mas ele estava com ela e disse assim, olha, na janela dele... Assim, ó, tá vendo aquele prédio lá? Então, aquele prédio lá foi quem salvou a gente. Porque as mudanças mais profundas, segundo ele, não eram possíveis de serem feitas pelo mesmo time com as mesmas regras. Tinha que ser feito por um time separado que estaria pensando no futuro, reinventando a companhia. E aí sim, à medida que aquilo começasse a fazer sentido, aí você tem, né, essa movimentação do velho jeito de fazer, do antigo jeito de fazer para o novo jeito de fazer. A pergunta é para vocês aqui que estão na frente de companhias que precisam mudar o tempo inteiro. Até que ponto o próprio time é capaz de enxergar a mudança que precisa ser feita?
ou quando ela é muito profunda, é melhor começar de novo, é melhor trazer um novo time, novas pessoas? Qual que é a temperatura que vocês têm assim, de entender, olha, aqui é melhor desistir do que insistir? Quer começar, Marcelo? Não, pode. Não. Você sabe, quando eu falei dos metas e meios, eu me lembrei de mais duas siglas que eu uso, que é os 3 Cs e os 2 Ts. Os 3 Cs é conhecimento, competência e comprometimento. Ninguém nasce sabendo, você desenvolve o conhecimento das pessoas. Competência, todos nós temos um limite de gestão. E aí a gente precisa identificar isso, senão alguém vai identificar. E comprometimento, para mim, não deveria nem se discutir nas empresas, mas muitas vezes numa reunião de conselho se entra sobre comprometimento de algum executivo. E os 2 T's para que você tenha conhecimento e competência, o primeiro T é treina. Mas em algumas vezes você treina, não deu mais, troca. Porque não adianta muitas vezes mais insistir. É o TT, treinou, ou deu condições e não está atingindo o objetivo, troca, não se angustia. Porque a empresa tem que ser maior do que aqueles que estão ali naquela função. Então, essa troca muitas vezes é fundamental. E às vezes precisa de uma assessoria externa, ou alguma forma, ou empresas de RH que façam isso, assessment, assim por diante, para nos dar um pouco mais de certeza daquilo que já está certo, que precisa reoxigenar a empresa. Empresa, para mim, é que nem epiderme. As células de cima, muitas vezes, precisam ser trocadas para se reoxigenar. E é assim que funciona. E é assim que a empresa cresce, trazendo novas culturas, diversidade, experiências, que são fantásticas para a empresa. Se nós ficarmos naquele nosso mundo fechado, o mundo continua a se expandir e a gente está naquela nossa célula, que não vai sair da epiderme. Olha, eu acompanhei várias empresas que estiveram nesse movimento. 2 empresas acho que fizeram uma transição muito violenta de modelo de negócio, foram bem-sucedidas, que foram a Microsoft e a Adobe, de software. As duas, elas escolheram aqui a Sales Impact, que no Brasil a gente trabalha com eles no processo de geração de demanda. Assim, eu acho que tem... É interessante essa pergunta, porque tem 2 maneiras de olhar, né? Eu acho que tem essa possibilidade que eu sinto o cheiro de ter alguma coisa nova ali que pode acontecer, que pode ser relevante para mim no futuro, e aí eu acho que essa solução é boa. Time separado, às vezes empresa separada, estrutura separada, para ter liberdade criativa de testar, errar, fazer acontecer e aí acho que está implícito todo o processo que vem daí, tá? Que pode dar certo, pode não dar certo, mas isso aqui não está afetando o core business. Se der muito certo, pode virar um core business interessante lá na frente. Mas tem algumas mudanças que não tem essa característica. É quando a liderança já percebeu que você tem que mudar o seu DNA e você tem que mudar o core da maneira como você opera de algumas formas. Essas 2 situações que eu estou dando da Microsoft e da Adobe foram isso. Eles perceberam que eles tinham que mover para a nuvem e para o modelo de assinatura. Né? Então aí não dá para você fazer um timezinho paralelo a que faz o trabalho. Ou você como CEO, quer dizer, se acredita naquilo, você vai ter que fazer aquilo acontecer e ter uma aposta. Fala, cara, não, agora eu acredito que o caminho é esse. E aí você tem que alinhar toda a estrutura e fazer o core da empresa mudar. Não adianta time paralelo, porque o time paralelo é a história do testezinho. Não estamos falando de um teste. Nós estamos falando da nossa sobrevivência e de uma mudança radical que a gente tem que fazer, porque se a gente não fizer, a gente não está no mercado na próxima daqui fase. A 10 anos, daqui a 5 anos. Aí, cara, tem que ir com tudo para cima, fazer a mudança, alinhar todo mundo, vai ter troca de executivo, vai ter resistência, vai ter problema com o analista. Eu lembro o CEO da Adobe, ele chamou os analistas de Wall Street e falou, deixa eu contar uma história para vocês. É isso que nós vamos fazer, vai demorar X quartos, eram vários quartos, 8, 12. Cara, a nossa receita vai cair. Se preparem que a nossa receita vai cair, mas nós vamos passar por esse processo e vamos sair mais fortes lá no final. E convenceu os analistas. A ação da Adobe sim caiu, teve um processo, mas ele preparou o Wall Street para aquilo. E lá no final, e hoje a ação é
sei lá, 50 vezes maior do que era antes, né? Então, tem horas que você tem que ir pro core e fazer aquilo acontecer. E aí tem que atropelar quem precisa atropelar para fazer a mudança. E a Pim, a gente entrevistou aqui o Federico Grosso, que é CEO Latam da América... Sim, da Adobe, né? CEO Latam da Adobe. E ele falou um pouco sobre esse episódio. Ele não estava lá na época em que aconteceu, mas ele comentou o seguinte, que antes de ser SaaS, a Adobe, assim como a Microsoft, vendia caixinha. Você comprava uma caixinha, tinha um número, um part number, que você digitava no seu computador e aí você instalava, ainda tinha CDs, né? Que você instalava na sua máquina. Sim. E então houve a mudança. No que houve a mudança, o pessoal de marketing disse, não, mas agora a gente vai mandar uma outra caixinha para casa do cara. Eu disse, não tem caixinha. Acabou a caixinha. Não, mas é porque o cliente não vai entender. Não, ele é assim, não tem jeito, né? E ele usou uma expressão que eu guardei comigo, que é assim, queimem os barcos. E essa expressão é de um grupo que chegou numa ilha, né? E eles eram exploradores daquele lugar, eles iam ficar lá por muito tempo. E aí, quando eles atravessaram o mar e encostaram os barcos, e disseram o seguinte, agora, para não ter alternativa, queimem os barcos. Você só tem a alternativa de estar aqui, desse lado da ilha. Interessante. E ele falou um pouco, ele narrou um pouco o que ele viveu sobre isso, que foram anos fazendo com que, óbvio, né, tem as desistências dos executivos, etc., mas tem as insistências, as mudanças de cultura, que cada pessoa tem o seu tempo. E aí a empresa acaba pesando ali o balanço, né, entre a experiência da pessoa e a contribuição e a capacidade de transformar de cada um, né? Mas ele narrou esse episódio, achei muito legal você ter comentado também. Acho que talvez o moral da história é sempre ter foco no cliente, né? Porque se o seu consumidor está mudando, a empresa tem que estar juntos, né? Mudando junto com o cliente, né? Maravilhoso. Agora, queria ouvir de vocês o que vem pela frente, né? Então, queria saber, Marcelo, você, o que você gosta de conhecer, o que você anda estudando, que no final vai acabar refletindo nos teus artigos aí. Eu pretendo escrever sempre nesse mundo de marketing e vendas, mas eu gosto muito de estudar e ver como é que os modelos de negócios, inovação e tecnologia estão impactando a forma das empresas operarem e como isso no final vai se refletir no processo de crescimento de uma empresa, né? Então é mais ou menos nesse campo que eu vou operar e que eu acho muito curioso. E eu andei pensando nisso, né? A gente está vindo para cá e você fez esse desafio, eu andei pensando, eu acho que eu quero tentar também fazer uma coisa que é trazer um pouco mais para o dia a dia da maior parte das empresas essa possibilidade. Porque quando a gente pensa nos modelos de negócio, a gente está falando em Amazon, estamos falando em Google, estamos falando em Microsoft e tal, e aquilo fica parecendo muito distante, né? Da NASA, né? Da NASA, né? Para a empresa comum, né? Então, esse primeiro artigo de Product Market Fit, eu dei a entender, não, dá para todo mundo fazer. E acho que tem outras coisas que tá na mão, tá uma distância alcançável da maior parte das empresas, né? Porque é muito chato essa coisa. Pensa cultura, por exemplo, né? Cultura é a palavra do momento já há um bom tempo e acho que realmente construir cultura é fundamental. Mas todo exemplo de cultura que os caras dão é do Google, né? Fala assim, não, mas então, vamos fazer que nem o Google, olha que trabalho de cultura fantástico que eles fazem. Aí o cara fala assim, pô, mas eu fabrico prego. Como é que eu vou fazer o que o Google está fazendo? Mas sempre tem alguma coisa ali do Google que dá para aproveitar, que dá para você transformar e impactar uma empresa que faz prego, né? Então, eu quero tentar dar um pouco essa pegada para estar mais acessível também aos leitores da Exame, que não estão todos no Google, né? Estão nas empresas de prego, de clips, né? Em restaurante. Então, acho que tem muita coisa aí para fazer. Legal. Maravilha. Jorge, e você? O que você está olhando agora que vai acabar refletindo aí nas tuas matérias? Então, eu estou com um projeto novo que está bem interessante. Eu estou, assim, retroagindo tempos meus ainda de executivo. Quando eu trabalhei na Mars, tinha os daily meeting, né, na empresa, e uma coisa que era muito interessante, primeira vez que eu entrei não tinha cadeira, tinha mesa só no centro. E eu vi que era assim, tudo, né, next point, né, fala a sua parte, passa para o próximo, jogo rápido. E cada vez mais as coisas estão rápidas e a gente precisa tomar decisões muitas vezes de forma rápida. E como eu faço palestras, seminários, enfim, cursos,
Muitos empresários de empresas de médio porte têm me perguntado como é que eu posso saber o meu nível de governança sem necessariamente nesse momento te chamar para fazer um diagnóstico. Então eu acabei criando 10 módulos através do Google Forms, né? E bem bacana, são 10 módulos de identificação e um diagnóstico de como está a empresa em termos de gestão, em termos de liderança, em termos de governança. São 2 módulos comportamentais, 2 módulos, um terceiro módulo que é o módulo de liderança, um quarto módulo que é o módulo de gestão, um quinto módulo só para herdeiros, um sexto módulo de gestão de tempo, um sétimo módulo que eu faço de empregabilidade dos executivos. Nós, inclusive os donos das empresas, precisam saber em que nível de empregabilidade os executivos deles estão, porque se ele pode perder o executivo, ou o executivo pode estar acomodado lá na empresa. E mais 3 módulos, o 8, o 9 e o 10. O 8 é um módulo só de planejamento estratégico. O 9º módulo é um módulo de KPIs, indicadores de performance, e o 10º módulo fechando como todo módulo de governança. Então esses 10 módulos, assim, um arcabouço, né, de questões que acabam vindo, tem toda uma estrutura de cálculo por trás que volta um diagnóstico para o empresário de que nível de gestão, planejamento, liderança, sucessão e governança está a empresa dele. Então esse é um projeto 2023 que já começou a andar. Legal. Maravilhoso. Bom, esse aqui é o módulo de governança, né? Eu vou aproveitar aqui, vocês dois estão representando aqui o módulo de governança, mas eu vou citar aqui os outros participantes do módulo: José Papa, que é co-founder da Trace Brasil, o Paulo Mendes, que é a Latin America Leader da Handke Struggle, o Luiz Giolo, que faz parte do processo de sucessão de CEOs e conselhos do Brasil e membro do Comitê Global de Marketing e sócio da Ergon Zender. E a Olga Martinez, sócia da Amelie Consulting, também está muito nessa área de cultura e etc. Então, vocês dois aqui, primeiro agradecer a vocês por dedicarem parte do seu tempo para contribuir para o conhecimento de mais pessoas. Esse projeto está alcançando muitas pessoas, então eu recebo vários comentários de livros que vocês sugerem ou de comentários que vocês fizeram. E a gente, dentro do IPO, tem essa felicidade de poder compartilhar o conhecimento, e agora a gente está levando isso para muitas outras pessoas. E eu preciso agradecer muito a vocês pelo tempo dedicado, né? Dizer que para acessar o portal Líderes Extraordinários, basta você digitar no Google Líderes Extraordinários Exame, ou dentro do site da Exame, na barra de rolagem, tem lá o IPO Líderes Extraordinários. Vou passar a palavra aqui para um Twitter final. Primeiro para você, minha host. Primeira vez entrevistando em português. Exato. Yapim. Passei a prova. Nossa, Yapim. Nossa. Eu tô atrás da Yapim para entrevistar ela. Na dificuldade de conseguir entrevistá-la, eu convidei ela para participar aqui como host também. Mas, por favor, um Twitter para fechar. Dá uma pausa. Como assim, um Twitter? O que eu falo? Putz, é muito difícil. Assim, o que foi para você? Como é que foi? Eu acho que o consumidor é o centro de tudo, né? Então, realmente, a gente tem que estar muito, muito atento ao nosso cliente final como foco, né? Em todos os níveis da companhia, né? Desde o conselho até o vendedor que está lá na ponta atendendo e fazendo o que deve ser feito, né? Uma coisa maravilhosa que a Yapim tem é a pausa, né? Ela tem uma pausa, assim, que fala alto, né? Uma pausa. Marcelo? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente no IPO aprende muito isso, né? Acho que a gente, como líderes de empresa aqui no Brasil, a gente tem uma responsabilidade de poder devolver para a sociedade aprendizados que a gente tem e coisas que a gente construiu ao longo da vida. Então, para mim é um prazer estar nesse projeto, escrever, né? Então, vou me dedicar bastante para garantir que a gente produz coisas boas aí, né? E além disso, eu acho que eu defendo que nós, como CEOs também, a gente tem que ter nas nossas empresas uma agenda de mudança real, de inovação real. Eu acho que a gente
tem vários colegas que têm essa cabeça e é realmente assim que a gente vai gerar impacto, né? Ficar ali só gerenciando o P&L, só gerenciando o EBITDA, como o Jorge falou, eu acho que não é a melhor, tem que fazer também, mas não é o melhor emprego da nossa capacidade criativa de mobilização de pessoas. Então eu acredito muito nisso e espero que a gente possa inspirar aí outros líderes nesse sentido. Antes de passar para o Jorge, para quem nos ouve, o Marcelo Vidigal escreveu a matéria Crescimento Exponencial, só com o match perfeito de seus produtos com os seus clientes, falando um pouco sobre o papel do Product Market Fit. Então, quem for lá no site da Exame vai encontrar a matéria por esse nome. Jorge? Bom, eu também agradeço o convite. Excelente essa oportunidade de compartilhar e também aprender, com a presença também do Marcelo, de vocês, essa parceria maravilhosa do IPO Exame, e tenho certeza que a gente pode cada vez mais contribuir e nessa parte de governança e de gestões familiares e empresariais que se sobrepõem. É um tema maravilhoso e que tenho certeza que todos que estarão nos ouvindo têm muito interesse sobre esses fatos. Muito obrigado. Já mencionamos aqui então a matéria do Jorge, a lupa míope, né, e como ela pode afetar a sua visão sobre o negócio. É uma matéria escrita pelo Jorge Cardoso, também está lá no site da Exame, que fala um pouco de enxergar uma árvore e não enxergar a floresta, né, Jorge? É isso aí. Bom, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, foi ótimo. Obrigado pela dedicação ao projeto. Muito obrigado. Pelo tempo Legal. de vocês. Obrigado, hein? Não deixe de escutar os outros episódios do YPO Cast, disponível em todas as plataformas de streaming.